Ora, bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o NFL Draft, atletas de outro mundo. Olá a todos, hoje um episódio especial, um convidado também especial, aqui o Tomás Mota, que ele já se vai apresentar, mas Tomás, em primeiro lugar, obrigado aqui por teres aceito o convite. Obrigado, André. E a ideia hoje é falarmos um bocadinho sobre a parte atlética, sobre aqui a preparação para o draft, e achei aqui por bem convidar o Tomás, aqui também para dar um contexto. Eu nunca tinha conhecido o Tomás até estarmos aqui neste momento a falar os dois, além de algumas trocas de mensagens no Instagram, porque percebemos que temos aqui alguns gostos em comum, nomeadamente nesta parte dos atletas e da preparação dos mesmos, mas Tomás, eu se calhar vou começar por pedir que te apresentes aqui um bocadinho, fales um pouco de ti, aquilo que também estás a fazer ou tens feito aqui profissionalmente. Ok, boa noite, André. Antes de mais, olha, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. E sim, nós tínhamos apenas trocado algumas mensagens por Instagram. Hoje em dia esse é um meio que realmente exponencia um bocadinho estas dinâmicas e acho que também, pronto, é um lado positivo desses meios de comunicação. Olha, em relação a mim, pronto, como já deves saber, sou um apaixonado pelo treino das capacidades físicas, sou um apaixonado por tudo o que está relacionado com alto rendimento e penso que a NFL e o futebol americano é um expoente disso, é um expoente máximo do que é a transferência das capacidades físicas para um jogo coletivo. E em relação ao meu percurso, olha, pronto, eu sou licenciado em Ciências do Desporto, tenho mestrado em treino de alto rendimento desportivo, já trabalhei em várias modalidades, como o futebol, como o atletismo. Hoje em dia trabalho maioritariamente com futebol, mas no contexto individual. E encontro-me a trabalhar em Lisboa, mas para os que se calhar já deram por ela, eu sou do Norte, por causa do meu sotaque, não sei se já deu para ver. Ainda não tinha reparado. Não? A sério? Estou a brincar. Eras a primeira pessoa que me diria isto. Mas pronto, eu vou começar, vou reprimir um bocadinho essa minha vontade de acabar todas as palavras em on, em vez de ser por ao. Não, tranquilo. Estás à vontade. E como eu estava a dizer, neste momento trabalho como, digamos, um apoio ao rendimento com atletas profissionais, maioritariamente com futebol. E pronto, e a minha formação tem passado um pouco por aí também. Considero-me um especialista no que é este treino do melhoramento das capacidades físicas, técnicas, e especializei-me nesse sentido. Também já tirei algumas certificações internacionais que me têm ajudado também, digamos que a basilar um pouco mais essas minhas capacidades e o meu percurso tem sido esse um pouco. E então, no que diz respeito à NFL, eu nunca trabalhei, obviamente, com jogadores aí, mas que, a meu ver, são atletas que reúnem as capacidades físicas, sejam elas quais forem, e dependendo, obviamente, da posição. Cada um deles, como é o caso dos running backs, por exemplo, vão ser atletas que estão super potenciados para o que é a agilidade, a velocidade, os extremos também são atletas completamente aptos para o que é digamos, quase como um sprinter profissional. Até há um atleta aqui, recorda-me lá o nome dele, que ele não foi testado no Combine, mas dizem que ele tem o 40 dash mais rápido de sempre. Mas este ano, não? É recente, ele acho que está na NFL há 2 anos. Tu tiveste, é assim, um jogador que eu lembro que teve um dos melhores de sempre, era que era o Chris Johnson. Sim, mas não foi esse. Ele não fez Combine. Não sei, peraí, eu vou procurar aqui no instante, enquanto estamos a falar, também não tem aqui mal nenhum. Combine, sim. Best 40 Yard Dash. Não, mas sim, mas os running backs por norma, cada vez mais os wide receivers também costumam ser muito rápidos. Se calhar o que estás a dizer é o Henry Ruggs, que teve um 4.27. Não, ele não fez, sim, mas isso é oficial.
Mas pronto, mas é outro atleta que ele não fez os Fourier tests, mas dizem que é dos mais rápidos de sempre. Ele acho que no Instagram é o Cheetah ou algo do género. O Tarek Hill. É o Tarek Hill, Tarek Hill, exatamente. yeah. Exatamente. Eu penso que Pois ele não não. chegou a ser testado nos Fourier tests. Sim, olha, oficialmente, estava aqui, estou mesmo a ver no site da NFL, o mais rápido sempre. Por acaso esta é boa porque eu nunca... Eu sei que ele é rápido, mas ele não é um jogador assim prime time, não é um jogador titularíssimo, é o John Ross, o wide receiver de Washington, que fez 4,22. Ele é dos Bengals, ele joga nos Bengals, mas não é um jogador assim muito preponderante, vamos dizer. Mas não, mas é verdade isso que estavas aqui a dizer, e no teu percurso, eu fui ver um bocadinho aqui também o teu percurso, obviamente, reparei que tinhas aqui background na área militar, e depois que também estiveste aqui ligado aos vários desportos que já disseste, ao track and field, depois ao futebol, e agora estás aqui a trabalhar com atletas de forma individual, ainda que no contexto maioritariamente do futebol, não é? Certo. Qual é que tu achas, imagina, é que, por exemplo, o track and field é um desporto completamente diferente, em que na maioria das vezes é um desporto mais individual, em que os atletas têm que preparar individualmente. No futebol, como um todo, tu tens o contexto individual, da preparação individual, mas depois do grupo. Quais é que são aqui algumas diferenças que tu encontras em termos da preparação que tu tens que ter, quer com atletas, por exemplo, track and field, ou com atletas de futebol? Olha, eu penso que aqui o paralelismo que se pode fazer entre as duas é que os jogadores da NFL, em grande parte das posições, eles próprios têm que ser atletas de atletismo que se saibam, digamos, que saibam resolver problemas em milésimos de segundo que envolvam uma bola de futebol americano e outras referências como aos seus adversários. Porque, para além dessa capacidade de resposta a esses estímulos externos, eles têm que ser jogadores extremamente rápidos, seja no ponto de vista lateral, ou seja, em todos os planos de ação, seja para trás, seja para a esquerda ou para a direita, e também, ou seja, em termos lineares. E para serem excelentes atletas em termos lineares, têm que ter uma técnica de corrida, por exemplo, quase, digamos que imaculada. Para quê? Para que estejam o mais próximos possíveis do que é digamos que a ilustração de um sprint máximo. E então, nesse sentido, eles têm que ser tratados como atletas de atletismo, sprinters, como esse tipo de especialidades, mas que saibam responder a esses estímulos, seja a recepção da bola, em termos espaço-temporais, e dessa forma têm que treinar para ser atletas, certo? Seja em termos de velocidades mais curtas, velocidades mais longas, mudanças de direção a 45, a 90 graus, a 180 graus, de uma forma quase imaculada, mas que englobando isso tudo também tem que responder a isso e usar essas capacidades físicas, mas respondendo sempre aos estímulos que estão presentes no futebol americano. Enquanto que um atleta de atletismo, um sprinter em que apenas tem que se preocupar com o sinal de partida como termos, digamos, de reação, é o único estímulo que tem que responder, é a única variável que tem que responder. Um jogador de futebol americano não. Ou seja, por isso é que... Não, eu ia dizer, eu adorei aqui o exemplo que tu deste do resolver problemas, não é? É que é como as variáveis externas. E achas que o futebol americano é talvez dos esportes, estou a pensar assim agora aqui um bocadinho à doc, mas que se calhar tem mais ambientes externos, não é? Porque é quase tens tantas peças a mexerem à tua volta, tem um ambiente tão grande que sem tens dúvida essas alguma. variáveis. Olha, eu recentemente fiz uma conferência internacional para uma faculdade no Brasil, onde me foi pedido que eu falasse na teoria do jogo. Eu não sei se estás ciente do que é a teoria do jogo. A teoria do jogo, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não tem nada a ver com o jogo em si. Okay? A teoria do jogo não surgiu pelo John Nash, mas foi mais, digamos, ficou mais conhecida pelo John Nash. Para quem não sabe, o John Nash foi um matemático vencedor de um prémio Nobel, e para quem quiser ficar um bocadinho menos curioso para perceber quem é que ele foi,
pode ver Uma Mente Brilhante, o filme. E há um episódio, Ok. e há um momento nesse filme em que basicamente a teoria do jogo, ele afirma que é toda a rede de relações que se gera entre duas ou mais pessoas, certo? Yeah. E o que é que acontece? A teoria do jogo tem em conta as vontades da pessoa que está do outro lado, ou da equipa, neste caso, dos outros jogadores que estão do outro lado, e a nossa. E nós temos que, no futebol americano, saber conviver e saber responder às vontades, às estratégias, às capacidades e às fraquezas da outra equipa e adaptar essas mesmas características à nossa decisão. De uma forma muito leve, a teoria do jogo é esta. E um dos grandes exemplos do futebol americano que ilustra esta teoria do jogo é o Blitz. Porquê? Okay. Porquê? Porque digamos que a nossa jogada defensiva vai ter que ser, digamos, controlada por todas as variáveis que nós já sabemos que a outra equipa, com alguma probabilidade, vai realizar, certo? Sem Ou dúvida, seja, sem dúvida. é quase sempre um jogo de probabilidades. Ou seja, Yeah. nós vamos apostar que a outra equipa vai fazer, por exemplo, um corte à esquerda e vamos colocar os nossos defesas para tentar ou travar esse, ou, por exemplo, fazer um sack ao quarterback, correto? Yeah. Seres disruptivo, não é? Tentar ser disruptivo. Exatamente, exatamente. E pronto, olha, perdoa, mas já não sei antes da tira de jogo onde é que estávamos. Onde é que Não, eu estávamos a falar? tinha-te perguntado se achavas que o futebol americano era dos desportos que tinham então mais variáveis externas. Exatamente. Exatamente. Por causa disso mesmo. Por causa disso Yeah. mesmo. Ou seja, enquanto que por exemplo, no futebol europeu, digamos, no soccer, digamos que há quase o mesmo número de elementos a responderem uns contra os outros, nomeadamente o espaço de resposta entre esses elementos é muito maior, certo? Ou seja, Certo. há mais espaçamento, seja em termos de espaço, seja em termos de espaço propriamente dito, para responder a estas relações, a estas dinâmicas. No entanto, no futebol americano, ou seja, as jogadas duram muito menos tempo, certo? Há muito Certo. mais paragens, ou seja, as relações todas vão estar condensadas naqueles segundos, naquele curto espaço de tempo. Então, o que é que acontece? Esta troca de dinâmicas, esta troca digamos, de expectativas do que é que a outra equipa vai fazer e vice-versa, vão ser reduzidas e todas condensadas ao mesmo tempo. E todas feitas ao mesmo tempo, porque um blitz é exatamente isso. Mesmo que tu não estejas diretamente no centro do jogo, vais ser envolvido na jogada. Ponto. Yeah, sem dúvida, sem dúvida. E tens que saber responder a estas variáveis que tu falaste em milésimos de segundo, correto? Yeah. 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 E Tomar eu penso decisões. que exatamente, ou seja, eu penso que a agilidade, muitas vezes, e eu gostava de falar também contigo mais à frente sobre isto, a agilidade muitas vezes para quem digamos que é um pouco mais leigo no mundo da ciência do desporto, basicamente muitas vezes as pessoas veem essa capacidade como, por exemplo, uma mudança de direção, ir a um cone, ir ao outro e voltar. Não, isso é velocidade de mudança de direção. A agilidade engloba a velocidade de mudança de direção, mas também o fator de tomada de decisão, certo? Ou seja, o fator mais cognitivo, o fator, digamos, em que tu tens que englobar todas essas características de velocidade de mudança de direção, mas também com o aporte que tu tens do conhecimento do jogo, da expectativa que tu tens do adversário, certo? E responder com isso em todo o teu gesto desportivo. E é isso. Yeah. Yeah. E é isso. O que vai exponenciar isto ainda mais é o tempo que há para realizar, digamos que esta resposta, porque como no futebol americano todos sabem, e provavelmente todos os que nos estão a ouvir, sabem que isto é em milésimos de segundos que as pessoas têm que, Tem os que se jogadores têm tomar que responder. as decisões, yeah. Mas olha, tu falaste da agilidade e imagina, há muitas competências, imagina, o futebol americano, nós costumamos dizer que é um jogo, e é um jogo físico, um jogo violento, é um jogo estratégico, um jogo mental, e na parte mental nós podemos dizer que é fundamental seres dedicado, teres perseverança, seres disciplinado dentro do relevado, mas também seres disciplinado na preparação para o jogo em si, trabalhares a equipa, saberes onde é que é a tua função dentro daqui do ambiente, do contexto todo da equipa.
mas tu falaste aqui na perspectiva física, por exemplo, da agilidade como algo que é fundamental, não é? Podemos dizer que é basilar para qualquer atleta. Que outro tipo de competências físicas, eu não sei se estou a dizer bem ou mal Sim. aqui a utilizar aqui a semântica de forma correta ou não. Eu aqui um disclaimer, eu também eu tirei o curso aqui há 3 anos, técnico de exercício físico, mas por gosto pessoal. Imagina, eu não dou para Boa, preparador físico, boa. não tenho, eu acho que tenho muito mais, lá está, eu tenho mais competências para treino de grupo do que propriamente para treino individual, ou Uhum. preparação de atletas de forma individual. Técnico-tática. Uhum. Admiro bastante e tenho ainda hoje em dia alguns colegas com quem eu mantenho contacto que se enverdaram para esse caminho. Tem inclusive um colega meu que é o Ivo Tomás, que quer fazer futuro na preparação de atletas do ponto de vista um, individual, para mais na área do futebol, e sei que já trabalha com alguns atletas também, mas Uhum. pá, eu não sou de todo, não domino de todo aqui toda a semântica em redor Ok. mas aqui mencionaste a agilidade. Que outras competências é que tu destacarias como basilares fundamentais para um atleta de qualquer tipo de desporto? De desporto? De qualquer, neste caso, estamos a falar aqui um bocadinho do futebol americano, mas sim, Qualquer vamos. posição, dizes? Sim, 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 sim. Ok, ok. Olha, eu penso que para qualquer posição que exista no futebol americano, eu penso que a força máxima é essencial aí. Porquê? Pronto, para não estarmos aqui com tantos termos técnicos, força máxima de uma forma muito básica é o seguinte: é nós sabermos lidar com uma força externa que diz respeito à nossa capacidade de lidar com essa mesma carga. Ou seja, é uma força que visivelmente é lenta em termos de execução de movimento, mas que o intente, o disparo das fibras musculares é máximo, é super rápido. No entanto, como a carga externa é máxima, não há tanto esse deslocamento da massa externa é muito lento. E onde é que isto acontece? Por exemplo, quando dois defesas de equipas contrárias, por exemplo, embatem um contra o outro e aparentemente não há movimento. E o que é que isto significa? A força máxima deles, muito possivelmente, para aquele movimento, para aquela ação, é muito semelhante. O oposto ocorre quando, por exemplo, um quarterback é sacked, ok? Yeah. E vai ao chão. Porquê? Porque a força dele e a posição e a orientação do próprio corpo dele não conseguiu reagir àquela carga externa, certo? Ok. Por exemplo, do defesa, que neste caso tentou alguma tradução para sect em português? Não, não. É mesmo vão Ok, sec. É daquelas expressões que não há é forma de difícil. traduzirmos. Yeah. Ok, pronto, a força máxima é isso também. É um pouco o que acontece também no rugby, onde no ruck eles estão em Yeah. posição de agachamento e continuamente empurram um outro, com a ação de todo o corpo, digamos, mas o mais notório são as pernas e os ombros, onde aparentemente não há movimento, mas há um intento, uma intenção máxima e o disparo de fibras musculares, ou seja, a ação muscular é super rápido. No entanto, como as forças neste caso são muito semelhantes, aparentemente não há deslocamento. Então eu penso que força máxima para aqui, digamos que em paralelo com a velocidade, será essencial aqui. Ok, boa, boa. Sim, é assim, nos Estados Unidos eles têm todo um contexto em torno aqui daquilo que é o caminho, desde que a maior parte dos jogadores acaba por percorrer até este momento, que é o draft, não é? E eles aplicam isto do Okay. draft, não é só para o futebol americano e a NFL, também utilizam para a NBA, para a MLB, para a NHL, para a Uhum. maioria dos outros desportos. Este percurso começa então no secundário, depois eles também têm a questão do foco na parte académica, porque também sabem que a parte mental é fundamental. E depois, então chega a esta altura aqui do Combine, em que eles depois, aliás, do draft, em que eles têm o Combine. Este ano não se realizou, mas acabamos por ter aqui os chamados Pro Day, em que os atletas depois vão-se mostrar um bocado às equipas, mas
Por acaso falávamos disso em off, que acabam às vezes aqui por mascarar um bocadinho, obviamente só mostram as suas valências, tentam aqui omitir mínimo um bocadinho aquilo que acabam por ser as suas fragilidades. O que é que tu achas deste caminho, deste processo, que é mais da cultura americana, não é? Nós não vemos tanto isso ainda aqui na nossa cultura europeia. Tu achas que este é um processo como deve de ser, ou achas que há aqui outras formas que nós podemos tentar encontrar para melhorar ainda mais este processo? Olha, eu acho que isso é um excelente tema e acho que há alguns anos já foi falar, esse modelo já foi um pouco aqui falado em Portugal. E a meu ver, pronto, e vale o que vale, eu penso que apesar de ser muito mais, digamos, entre aspas, institucional, mais estadual do que propriamente empresarial, esse meio, ou seja, os jogadores são acompanhados do ponto de vista do crescimento, digamos, através da universidade, do secundário, onde são acompanhados e realmente se cria quase um recorde do que é que, um registro de dados do que é que eles são como pessoas, como atletas, seja a nível físico, seja a nível técnico e tático. E esse ponto, eu acho que as coisas são muito mais organizadas, ok? Acho que há um seguimento, um acompanhamento mais equilibrado do que é um atleta na sua integridade, ou seja, de um ponto de vista holístico, e que eu acho que é uma lacuna na visão europeia. Porquê? Porque muitas das vezes, por não haver esse acompanhamento, primeiro, a organização é feita de uma maneira muito diferente. Digamos que um jogador de futebol tanto pode ser um grande jogador porque olha, estava a jogar no sindicato dos jogadores e um treinador viu por acaso que estava de férias nessa cidade, gostou dele, veio fazer um teste para o clube dele e por acaso ele ficou. Enquanto que há um jogador que pode ser formado no Sporting, no Benfica ou no Porto durante os 5 anos e realmente esse acompanhamento não há, porque a partir dos 12 anos, onde se de repente um treinador aparece no clube e decide que os jogadores com menos de 1,70 m para os 14 anos são eliminados, pode terminar a carreira de um jogador de uma forma completamente precoce. Então, eu penso que essa organização, essa estruturação que existe à volta, não só do futebol americano, mas também do basquete, de todos os esportes que estão envolvidos e que têm o college associado à estrutura, eu penso que é uma grande vantagem nesse sentido. E eu acho que podemos realmente aprender com algumas lições daí. Se é o modelo ideal, olha, não te sei dizer se é, mas penso que se aproxima um pouco mais do que é o modelo organizado. Porque como tu estavas a falar, digamos que eles não são só avaliados e não são só preparados e formados do ponto de vista para serem jogadores. Apesar de eu achar que muitas das vezes o que eles fazem na escola é muito questionável, ou seja, eu tenho um atleta meu de basquete que está nos Estados Unidos a jogar muitas das vezes o que ele me diz é que em college, pronto, isto falo mais do contexto do basquete, muitas das vezes eles têm vantagens por serem atletas, digamos, que são prospects, são high prospects, ou seja, quem é que vai dizer, por exemplo, ao Zion Williamson ou esse mesmo, ao Tyreek Hill, que ele não pode jogar para a NFL porque chumbou a matemática B, ou algo do género, ou álgebra. Eu penso que é um pouco por aí, ou seja, isso é normal que aconteça, eu penso que é normal, é um bocado inevitável evitar isso, porque um atleta que seja de alto rendimento, e um professor meu do mestrado dizia isto muitas vezes, a diferença entre um atleta de alto rendimento e um atleta normal é o descanso que tem entre as sessões de treino e os jogos, porque é isso que lhes vai permitir realizar as ações e ter o máximo de rendimento em cada um desses eventos. Enquanto que um atleta normal pode fazer o mesmo número de jogos durante um ano, mas o rendimento deles nesses mesmos jogos vai estar completamente diferente. Porquê? Porque se calhar tem que ajudar a mãe em casa, porque se calhar está a estudar para um exame e é muito diferente. É muito diferente fazer isso. É muito diferente. E então isso também é o alto rendimento desde cedo. Ou seja, esses atletas começam a ser vistos como atletas de alto rendimento, de elite, desde muito cedo. E isso, se apenas visarmos o ponto de vista atlético, é ótimo. É o ideal. É o ideal. É o ideal, porque do ponto de vista mental, fisiológico, vão estar muito mais preparados para responder às sessões de treino, para evoluir e para se adaptarem ao que é as exigências de um jogador de futebol americano profissional.
Sem dúvida. E é engraçado, estavas a falar um bocadinho disso, eu estava aqui a pensar, por exemplo, este ano há um jogador, que é o Dylan Moses, que ele, quando estava em high school, diziam que ele ia ser o LeBron James da NFL, porque Uhum, era visto como um dos high prospects na altura do claro. secundário, mas envolvidos 3, 4 anos, ele este ano para o draft nem está cotado como uma first round pick, ou seja, é um jogador que há de ir ali na segunda, terceira, ou seja, as Uhum, expectativas todas que lhe eram delineadas, e isso às vezes é outra coisa, que é, às vezes as expectativas também não ajudam propriamente depois os jogadores também a lidarem com claro. todas as A pressões que pressão? estão inerentes e que lhes são externas. Quer dizer, isto é interno, mas deriva do ambiente externo, Sim, é extrínseco. sim, sim. Mas lá está, às vezes acaba por acontecer isso. Mas eu acho que é o que tu dizias, acho que é bom termos esse tracking, não é? Esse percurso, para depois, lá está, quando e se chegarem a um nível profissional, podermos olhar um bocadinho para trás e perceber que áreas é que se calhar precisamos de endereçar ou quais é que são realmente as valências que foi mostrando ao longo do tempo. Depois podíamos entrar aqui num tópico da questão das lesões, de prevenção das mesmas. Claro. Mas pronto, os americanos nisso por acaso é o que tu dizias, eles estão aqui realmente um, com um modelo diferente e que eu, por acaso, um dos últimos trabalhos que fiz para a faculdade na altura foi comparar não este tópico da parte do percurso, mas o modelo competitivo americano com o modelo competitivo europeu, nesta questão da preparação académica e depois da passagem para os profissionais e tudo mais. É extremamente interessante. E olha, falando Olha, mas agora. se me Força, permites, força. eu lembrei-me agora aqui de uma analogia que vem de um filme que, para os que ainda não viram, mesmo que não seja não diretamente relacionado com o futebol americano, eu acho que é brutal para percebermos um bocadinho deste acompanhamento, deste tracking, mais na fase profissional, não tanto em high school e college, mas é o filme Moneyball, Sim. que não sei se conheces. Sim, 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 com o Uh, Brad Pitt, que é inspirado nos Exatamente, não me lembro agora do nome. Oakland não A's, acho sei, que é assim. talvez, Oakland talvez. A's, acho que é assim. E fala um pouco nisto, que também nem tudo são estatísticas básicas, ou seja, nem tudo, há coisas que também são explicadas por outros fatores, certo? Yeah. Há coisas que também são, ou seja, ele prova aí que um modelo matemático, um sistema de estatística também é importante, porque o beisebol essencialmente também responde muito a isso. Mas também se percebe que nem tudo são números e nem tudo é tracking direto. Há coisas que também nos falham, pelo lado positivo como no lado negativo. Um dos casos mais gritantes, eu penso que o caso mais gritante de um combine super mal apresentado é o Tom Brady. E hoje é o Sim, jogador que é. yeah, É o yeah, jogador que verdade. é. É um jogador eu acho que foi não sei, olha, perdoa-me o erro e perdoa-me os que estão a ouvir, a pique 199 ou alguma coisa do Não, género. acertaste, yeah, yeah, é isso, é isso. Eu, por Acho, acaso, eu decorei porque eu já tive que dizer isto muitas vezes, é 70ª, 99ª escolha do draft, ok. yeah. Foi isso, exatamente. Ou seja, aparentemente, do ponto de vista direto, do ponto de vista da análise direta, o que é que o Tom Brady ia ser? Um Yeah, bench for life, yeah, certo? yeah, yeah, yeah. E então, mas pronto, só para aqui, em termos de curiosidade. Não, mas é verdade, e ainda bem que deste esse input, porque é verdade, nós às vezes não conseguimos medir tudo e com o Tom Brady é o exemplo perfeito porque as 32 equipas erraram, inclusive os Sim, Patriots, porque se eles sim, soubessem que ele ia ser assim tão bom, eles tinham ido buscar logo na primeira ronda ou na segunda, no máximo, e esperaram aqui até claro. à sexta para o irem buscar. Não, olha, eu ia-te lançar aqui agora o tópico, olhando um bocadinho mais para o Combine, ainda que este ano não tenha acontecido. Eles aqui, Uhum, pronto, têm aqui alguns exercícios específicos, o vertical jump, o 40 yard dash, o bench press, o board jump, o vertical jump e o three cone drill. Tu achas que uhum. estes exercícios são aqueles que tu podes aplicar para analisar e medir aqui um bocadinho as vertentes atléticas de qualquer atleta? Olha, eu penso que há alguns testes que nos podem, digamos, facultar alguns dados importantes sobre o atleta e sobre o que ele vai ser, digamos, na NFL, e nomeadamente o 40-yard dash, o vertical jump, o broad jump, porque o primeiro, o 40-yard dash, está diretamente relacionado com velocidade máxima,
que eles realizam, seja para apanhar uma bola ou seja para tentar impedir um touchdown numa equipa adversária. O vertical jump está diretamente relacionado também com a ação de força máxima e de velocidade. O broad jump mais até relacionado com fatores de aceleração, a aceleração inicial, okay? Porque a componente horizontal aí é maior. Agora, em relação ao three-cone drill, é como eu te disse no início, se eu te disser, André, durante um mês vais treinar só este drill, este teste, tu vais ficar bom no teste. Mas isso não significa que, e realizando exatamente o mesmo movimento, mas respondendo a um estímulo externo, tu vais fazer com a mesma velocidade. Ok? Ou seja, esse teste, apesar de ser descrito como um teste de agilidade, não é um teste de agilidade. É um teste de velocidade de mudança de direção. Ok? Porque eles não têm que responder a nenhum estímulo externo. E a agilidade não engloba só a velocidade de mudança de direção. Se é um teste completamente nulo, não diria que não. Porque vai-me dizer realmente como é que o atleta está em termos de velocidade. Agora, há alguma investigação que comece a apoiar testes que incluam algum estímulo, seja auditivo, seja visual, para que eles sejam testados com a maior, digamos, a maior aproximação do que é que eles encontram em contexto real, em contexto competitivo. Seja, por exemplo, já foram feitos alguns testes, mas eu penso que em Australian Football Rules, em que eles respondem à movimentação de um defesa, ou de outro atleta que esteja lá, ou mesmo através do estímulo por luzes, ok? E quando é assim, o estímulo está sempre presente. Então eu penso que atualmente no Combine, como eles não respondem a nenhum estímulo, ele está mais relacionado com, digamos que, a velocidade da mudança de direção nessa trajetória do que propriamente com agilidade. E eu penso que é um bocado importante também questionar isso, porque é como eu te digo, eu posso dizer para tu treinares esse drill e tu, se calhar, digamos que até podes ficar melhor que o Sanders, certo? Mas, no entanto, o Sanders dá cabo de ti completamente em campo, correto? Porquê? Porque ele sabe responder a isso, sabe-se orientar os seus segmentos corporais consoante a posição dos adversários, sabe perceber-se, digamos, do ponto de vista cognitivo, mas também emocional, onde é que o quarterback da equipa dele vai posicionar ou nele ou no espaço e como é que ele vai ter que orientar a sua movimentação para a defesa que o está a seguir, e isso sim é agilidade, e que não está aí englobada nesse three-cone drill, correto? Não está de todo. Sabes, estavas a mencionar essa questão das luzes, eu estava a pensar que ainda há uns tempos vi um vídeo do Darwin James, que é um safety dos Chargers, que por acaso tem tido os dois últimos anos tem tido azar, teve uma ruptura dos ligamentos do joelho e depois uma outra lesão, acho que no Aquiles, se não estou em erro, mas vi um vídeo dele a fazer isso, que era um ecrã em que a única coisa que ele estava a fazer era olhar para o ecrã e a reagir rápido a luzes que estavam, ou seja, isso já é mais... ali não havia o contexto do movimento corporal, mas é para trabalhar se calhar um bocado a reação a estímulos externos, não é? Claro que sim, claro que sim. Olha, e eu, até a título de curiosidade, isto também não é muito sabido, mas eu vou... Um artigo meu científico, o meu primeiro artigo científico como primeiro autor foi aceito esta semana, e pronto, e fala um pouco nisso, que é a agilidade tem que ser trabalhada num contínuo, ou seja, podemos incluir esse trabalho de cones, de escadas, sem reação a estímulo, mas temos que, para trabalhar a agilidade na sua totalidade, temos que trabalhar desde aspectos mais fechados, como é o trabalho de escadas, de cones, desenvolvendo, por exemplo, até esse trabalho de luzes, digamos que estaria no meio desse contínuo, até ao contexto mais real, que é o contexto de treino e depois de jogo, certo? Ou seja, como a agilidade engloba as capacidades físicas mais o fator cognitivo, pode ser desenvolvida nesse contínuo. E acho que é importante, digamos, também perceber isso para quem vê o Combine e não achar que há uma correlação quase perfeita entre o que se passa aí nessas sessões do que propriamente se vai passar em jogo. Muitas vezes em não jogo, é assim. não é? Sim, é verdade. Olha, estamos a chegar aqui à parte final do podcast. Eu tenho aqui mais duas questões para ti.
A primeira aqui é uma quote, okay? É uma frase que nós ouvimos muito no futebol americano, que é o talento acaba por definir o chão, o carácter, o teto dos atletas. Tu, como é que tu olhas um bocadinho para isto da perspectiva do trabalho do atleta? Tu achas que o talento só por si permite que um atleta chegue a um nível profissional? E agora, pronto, estou a falar se calhar de uma visão mais macro, ou se quiseres pegar em algum exemplo de alguma história que tu tenhas tido, algum atleta que tinha toda a habilidade, mas se calhar depois faltava aqui um bocadinho as competências do ponto de vista psicológicas. Mas como é que tu olhas um bocadinho para esta frase que é muito, nós ouvimos muito mesmo aqui no futebol americano? Olha, eu concordo com isso, Acho que um atleta, que vamos imaginar, por exemplo, 2 copos, ou seja, um atleta tem um copo de talento e um copo de trabalho, enquanto que outro também tem o mesmo copo, mas enquanto que o primeiro tem o copo do talento muito desenvolvido e o outro muito vazio, e o outro inverso. Digamos que vai ser muito difícil que o segundo atleta que tem o copo do talento menos, digamos, mais vazio, vai ser muito difícil desenvolver essas capacidades de coordenação motora, de agilidade, de velocidade, do que propriamente o primeiro. No entanto, o futebol e o desporto de alto rendimento é um jogo de continuidade. E a continuidade, a meu ver, está mais relacionada com consistência, com disciplina, com evolução constante, mesmo que com a nossa margem de talento, do que propriamente com um jogador que apenas responda em termos de rendimento em certos pontos da época, ou num jogo, ou daqui a um mês faz outro jogo, mas entretanto, no meio desses jogos todos que passaram, o segundo atleta da mesma posição conseguiu ser consistente, conseguiu ser contínuo. Porquê? Porque o copo do trabalho, da concentração, da resposta aos desafios impostos, seja no treino, seja em jogo, foram contínuos, enquanto que o outro atleta teve picos de performance. E hoje em dia, seja no futebol americano, seja no desporto que for, apesar de ser um negócio, o negócio responde a isso exatamente, a continuidade, não responde a picos. E quanto mais contínuo, né? Exatamente, e quanto mais contínuo e consistente for um produto, mais valioso ele é. E ainda há pouco estávamos a falar do Tom Brady, apesar de eu achar que o Tom Brady é um fora de série em termos técnicos, se calhar ninguém vai dizer que e ele era um talento nato, seja em termos explosivos, e eu já vi alguma análise à técnica até própria do passe dele, e muitos diziam que ele lançava ou muito abaixo ou muito acima da cintura, ou algo do género. Perdoa-me se estou a dizer mal. Mas que possivelmente o copo do talento dele estava muito vazio, entre aspas, obviamente, porque para estar na NFL tens que ter algum talento, obviamente. Sim. Mas digamos que perante outras piques para a mesma posição de quarterback, ele era visto como o segundo caso que eu estou aqui a elencar. Um caso em que o copo do talento estava, digamos que quase vazio, certo? Mas o outro copo, se calhar, não foi analisado nesse draft, estava cheio, estava a transbordar, e a consistência que ele demonstrou ao longo destes anos todos, seja porque é um atleta também conhecido pela questão da nutrição, pela questão da recuperação, estava toda nesse copo. E se calhar a consistência que ele usou com todos os ingredientes que estavam nesse copo foi o que lhe permitiu ser o GOAT da sua Sem posição. Dúvida. Sem correto? Dúvida. É verdade. Inegável. E eu penso que acho que dessa forma te responde um bocadinho essa pergunta. E não só na NFL, mas em vários desportos isso acontece. Principalmente hoje em dia, eu penso que isso acontece cada vez mais, porque a questão das redes sociais muitas vezes faz atletas precoces e muitas vezes esses atletas que são precoces são atletas que são vistos como talentos inatos, mas que, no entanto, por não saberem, digamos que, gerir essas emoções, essas pressões, o segundo copo que já que estamos a falar, que todos acho que já perceberam o que é,
como está vazio, não vão conseguir lidar com essas pressões e com essa consistência que é necessária para tu seres um atleta de alto rendimento. Porque Sem estamos a dúvida. falar de alto rendimento, E o talento hoje em dia é mais geral, hoje em dia o nível médio do talento hoje em dia para qualquer modalidade é muito maior, pelas questões socioeconómicas também, porque no tempo do Barry Sanders, se calhar era dos únicos que teve o ambiente para jogar futebol, por acaso até cresceu ao lado de uma universidade que jogava futebol ou algo do género, e hoje em dia toda a gente tem essa possibilidade de crescer perto de um campo de futebol ou de um campo de basquete. Está mais E disponível, não é? está mais disponível. A média do talento vai ser muito maior do que era há 30 ou 40 anos atrás. Então, qual é que vai ser o fator diferenciador? É o segundo copo. Sem É o dúvida. segundo copo. É o segundo copo e hoje em dia acho que tem que ser. Obviamente que não podemos descurar e desvalorizar o talento, porque o talento é a base e há jogadores com muito talento que podem trabalhar este segundo copo, que o podem encher e, infelizmente, os atletas que não o têm, porque depois é muito difícil desenvolvê-lo mais à frente, apenas vão poder continuar a trabalhar no segundo copo. E é um pouco injusto, digamos, mas é mesmo assim. Faz parte. Mas Faz sabes que parte. estavas a falar aqui e eu estava-me a lembrar de um estigma que existia na NFL e que eu acho que foi quebrado mais ou menos em 2012. E foi engraçado porque tu mencionaste, alguns na nossa conversa, uma situação em que, por exemplo, no futebol pode vir um treinador e, por exemplo, criar de repente uma, uma regra que dita que os jogadores com 1,70 m deixem de fazer parte da equipa de formação. E houve um jogador em 2012, que era o Russell Wilson, que hoje em dia é top 5 na posição de quarterback, que acabou por ser escolhido na terceira ronda, caiu bastante por causa da altura. Ou seja, existia o estigma que tu, para seres quarterback, imagina, no início no final do século passado, com o Tom Brady, era porque não era atlético, não é? Não tinha as aptidões atléticas, ou pelo menos não as revelou, teve dos combates menos bem conseguidos daquela altura. Em 2012 era porque era pequeno, mas ele quebrou o estigma, não é? Por isso também é que outra coisa que pode acontecer, teres essa oportunidade de também quebrar um bocadinho, às vezes, alguns estigmas que existem sempre em todos os desportos, ou por isto ou por aquilo. Claro que sim. Olha, tenho aqui uma última pergunta para ti, e esta é um desafio, ok? É um desafio que é tentar dar aqui um contexto. Imagina que nós tínhamos, por algum motivo, eu vou dar aqui um cenário completamente hipotético, ok? Imagina que nós descobrimos que existia vida extraterrestre. E que os extraterrestres nos diziam, olhem, vamos querer organizar aqui um torneio intergaláctico em que vamos jogar 5 para 5, futebol americano, basquete, futsal, jogo de futebol, fazer aí uns sprints. E nós tínhamos que escolher os 5 melhores atletas da nossa história. Independentemente da modalidade, independentemente da modalidade. Isto, no fundo, eu estou aqui a Okay. criar um storytelling, mas no fundo o que eu quero que tu me digas é 5 atletas, independentemente da modalidade, que tu achas que são os melhores dos melhores e que nós levaríamos aqui para um torneio intergaláctico se tivéssemos aqui uma situação dessas. Ok, olha, eu apesar de não estar diretamente relacionado com a NFL, casualmente pesquiso algumas coisas e sigo algumas redes sociais, e visto como estamos num podcast de futebol americano, vou-te dar 2 nomes, e vou incluir nessas duas, que é o Tom Brady e o Barry Sanders. Eu já fiz um vídeo que também coloquei o Barry Sanders aí, porque acho que era espetacular o que ele fazia. Espetacular. É uma coisa, para a altura em que ele jogou, era um jogador de outro mundo. Era um jogador, digamos, que era uma tecnologia para aquela altura. Era um desenvolvimento de tecnologia. Digamos. Pronto, esses dois, olha, depois, obviamente, se eu não colocar o Cristiano Ronaldo, ainda me vem bater aqui à porta. Ok? Ainda me vem bater aqui à porta. Depois, olha, sei lá, punha o LeBron James. Ok, já temos 4. E eu, como gosto de underdogs, como gosto de jogadores, portanto, já pus o underdog, já pus o Tom Brady. Deixa lá ver. Opa, olha, deixa-me ver outro desporto. Futebol. Olha, ponho-te. Olha, ponho-te o Usain Bolt também.
Ok. Eu acho que era um elenco incrível, sem dúvida. Acho que era um Era elenco verdade. incrível que nós levaríamos. Mas eu sei, esta pergunta não é fácil e obviamente, Se fossem 10, pá, se fossem o top 10, eu acho que era mais completa a resposta. Mas sim, esse era o top 5. Mas é uma boa pergunta, por acaso. É tipo o Space Jam, yeah. mas all Foi, around. foi um bocado o que eu me inspirei para aqui para te fazer esta pergunta, mas pá, eu sei que não é Engraçado. fácil, não é? E depois se nós começarmos a olhar, por exemplo, também tens os atletas de golfe, os atletas de desportos de combate, Certo, também certo, têm ali certo. competências Exatamente. e elementos físicos, pá, Brutais. inacreditáveis, não é? Sim, sim. Mas pronto, olha, obrigadíssimo a equipa por teres aceito este desafio final. Tomás, eu Obrigado. não sei se queres deixar aqui alguma nota de onde é que as pessoas podem ver um bocadinho o teu trabalho, se tens aqui alguma página, algum contacto que queiras deixar. Sim, nada de demasiado complexo. A minha página de Instagram, Tomás Mota PFS, Tomás Mota underscore PFS, no LinkedIn também, no Facebook, e para os que me quiserem contactar para alguma curiosidade ou alguma questão que tenha surgido durante este podcast, sintam-se à vontade, porque também surgem dinâmicas interessantes e engraçadas, como foi o nosso caso. Yeah, yeah. E pronto, e é isso. E é isso. Olha, obrigado pelo convite, foi um gosto também estar aqui a discutir sobre este Obrigado. tema que Pá, me olha, interessa. eu aprendi mesmo imenso, por isso obrigadíssimo por teres aceito uma vez mais o convite e sei que Não, quem for ouvir isto também vai ficar a ganhar bastante aqui com esta troca, esta aprendizagem, porque uma coisa eu acho que, e se calhar foi isso que nos levou depois a trocarmos mesmo as mensagens e falarmos um bocadinho, é que nós todos os dias aprendemos algo. Quando estamos nesta área, não é? Todos os dias sim, sim. aprendemos algo novo e pá, acho que é um bocadinho também o que nos puxa essa constante aprendizagem, não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E para os, olha, já agora a título de curiosidade, eu por acaso tenho um post que fala sobre o que é agilidade e, e é um caso de um lance de futebol americano de college, não da NFL, mas que responde completamente ao que é a agilidade. E se vocês tiverem curiosidade para os que nos estão a ouvir, tem lá esse post recente, relativamente há um ano, eu acho. Eu vou meter, Um, eu envias-me e eu coloco aqui depois na descrição do episódio ok, e depois coloco para quem quiser tiver essa está bem. curiosidade Ok, ok. e fica aqui a nota de também podem então depois seguir aqui um bocadinho o trabalho do Tomás também nas várias redes que ele mencionou. Obrigado a todos então por mais um episódio aqui do Tudo sobre Futebol Americano. Nós voltaremos amanhã com mais episódios. Agora esta altura é non-stop, é de segunda a domingo, episódios aqui a serem lançados durante a semana com temas aqui mais curtos e ao fim de semana aqui sábados com tópicos relacionados com o futebol americano em Portugal e ao domingo aqui alguns convidados especiais que tenho trazido para falar aqui de temáticas ligadas ao futebol americano e ao draft da NFL. Obrigado a todos, um excelente dia e até aqui ao próximo episódio.